Olá, eu sou o Fabene. E eu sou a Kate. Você está no Dev Health. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dev Health. E hoje a gente está aqui com uma convidada mais do que especial. Obrigado por aceitar o convite de bater um papo com a gente, Bianca. Muito bem-vinda, Bianca Brancaleone. Conta um pouquinho pra gente quem é a Bianca, o que você faz hoje em dia, o que você trabalha. Você tá escondida, né? Você não tá vivendo na selva de pedra que é São Paulo. Conta um pouquinho pra gente. Conto sim. Meu nome é Bianca Brancaleone, eu tenho 33 anos. Eu sou de São Paulo, mas eu moro em Sorocaba faz uns 8 ou 9 anos, mais ou menos. E eu tô há mais ou menos esse tempo também trabalhando por conta, né, como consultor e freelancer. Eu sou especialista em experiência do usuário, mas eu trabalho com design profissionalmente desde os 17, né, desde o meu primeiro estágio aí quando eu entrei na faculdade. Fiz faculdade de design de multimídia, já entrei no meio de design, mas não profissionalmente. Já fazia blogs desde os 13, 14 anos ali. Então, profissionalmente design desde os 17, não profissionalmente desde os 13, 14. E antigamente, né, a gente começava ali com essa parte mais de UI, né, de interface do usuário, e aí fui descobrindo arquitetura de informação. Então, comecei com experiência do usuário, meio que foi evoluindo junto com o mercado, né? Então, tô há algum tempo. Cheguei a trabalhar em São Paulo com experiência do usuário também, mas tô aí há uns 8 ou 9 anos como consultora e freelancer, e principalmente remota aqui em Sorocaba mesmo. Vou dar alguns pulinhos em São Paulo, fazer um design sprint, alguma coisa assim, mas a maior parte do tempo por aqui mesmo remoto. E a parte de UX, eu lembro, eu trabalhei muito pouco. Eu vi na faculdade, eu me formei em design digital, então tem aquele... Você faz um overview de tudo, né? Na época eu vi Flash. Eu adorava Flash, por sinal. Meu Deus. Lógico, teve um overview de UX e eu trabalhei em um dos meus empregos, acho que foi meu primeiro emprego depois do estágio. E eu lembro que foi para um site que era para ser um acervo de coisas da Fórmula 1. Depois eu vou até ver se ele ainda tá online. E, assim, era uma quantidade de informação gigantesca. E eu nunca tinha feito nada. Foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha carreira, eu acho. É muito difícil, porque, assim, esse é um tema que daria pra gente esticar por um outro podcast, com certeza. Mas acho que muita gente não entende o quão difícil é a profissão, né, de UX até realmente colocar a mão na massa. Não é só criar um monte de tela? Pensei que era só criar um monte de tela, colocar lá no Figma e tal. 2 dias vocês fazem? Não é fazer umas animaçõezinhas, né? Não é mudar a cor do botão? Cara, e o mais engraçado, assim, é que ainda tem muito essa visão, né, de que o UX talvez é um UI on steroids, assim, né, uma pessoa que faz a parte visual, mas ainda tem um outro conhecimento. Mas o que eu menos faço, eu não faço a parte do visual, eu digo que eu perdi meus skills quando eu descobri arquitetura de informação, eu perdi meus skills de visual, eu sei olhar, analisar, né, entender o que tá bom, o que é ruim, mas fazer criação mesmo, assim, sem chance. E o que eu menos faço é o wireframe ou tela, então tem uma diversidade de coisas aí dentro do UX, né? O que o Fabene falou, por exemplo, é uma coisa que cai muito para arquitetura de informação, que é uma parte que eu amo, que foi eu fiz pós-graduação em arquitetura de informação, então é entender, organizar os conteúdos, organizar a hierarquia desses conteúdos, entender o que é mais importante, quais os caminhos que o usuário tem que percorrer para chegar nas informações mais importantes no momento que eles querem, o que é menu global, o que é menu contextual. Então, eu acabo fazendo muitas outras coisas, né, de pesquisa, de facilitação de design sprint, por exemplo. E agora, nos últimos 2 meses, assim, que eu acabei pegando alguns trabalhos um pouco mais de wireframe, né, de estruturar mesmo, mas não faço tanto. Então, ainda tem todo um outro mundo, além de telas aí dentro de experiência do usuário também. Ia fazer um dev na estrada sobre... sair um pouco do dev e um pouco pro X também, fica a dica. Além de especialista em UX, eu vou mandar meu inglês aqui, né? UX, não sei nem se é assim que fala. Você também, eu sei que você cozinha bem porque você posta foto no seu Instagram de comida. Eu não sei se é você ou o Gui. Pra quem não conhece, o Gui é o marido, né? É o marido dela. Mas além de postar fotos bonitas de prato, você também é atleta, né? Isso aí.
Eu jogo uma modalidade, eu costumo dizer uma modalidade de futebol americano, que as pessoas já entendem um pouco mais do que se trata, mas chama Flag Football. Eu jogo faz 5 anos num time aqui de Sorocaba, que chama Sorocaba Vipers, é um time bem tradicional do estado, né? O time existe há mais de 10 anos, mas a modalidade de Flag Football existe há 6, se eu não me engano, e eu jogo há 5 no time. E gosto muito, acho que a gente vai falar bastante sobre flag aqui hoje, mas acho que além do design, né, que além de profissionalmente é uma coisa que eu gosto muito de pesquisar, entender, enfim, o flag é a minha outra paixão, junto com os gatinhos e com o Gui. E viajar, acho que top 5 seria isso. Acho que uma coisa legal pra gente bater um papo a gente estava conversando, né, antes de começar a gravar, e eu acho que você é uma das exceções das pessoas que a gente vem conversando, porque quando a gente fala geralmente nessa relação entre a pessoa trabalhar com tecnologia, né, seja ela desenvolvimento, design, o que for, e uma vida um pouco mais saudável, geralmente tem aquele estalo, né, tem aquele empurrão que é um médico falando alguma coisa, uma pessoa próxima que passou por algum apuro, e aí a pessoa dá aquela acordada e tenta fazer uma mudança. No meu caso, e pelo que eu entendi, o seu caso é muito similar ao meu, a gente não teve esse estalo porque foi um negócio que a gente nasceu com isso, ou a gente cresceu com isso na nossa rotina. Conta pra gente um pouco, então, como, já que não existia uma Bianca que não gostava de esporte, como que foi desde quando você era criança, você já tava lá correndo, jogando bola, como que era? Tem coisa que a gente só começa a perceber depois de um pouco de mais velho, assim, né? Então, eu fui começar a tentar entender do porquê que, né, gosto de praticar esporte, enfim, de me exercitar, e aí eu trago, né, lembro lá da minha infância. Então, eu sou a filha mais velha, eu tenho um irmão que é 6 anos mais novo do que eu, e quando eu nasci, meus pais eram muito novos. Minha mãe tinha 20 anos e meu pai tinha 22, 23. Então, eu fui uma criança que tinha pais muito, muito novos e que normalmente são mais ativos. E aí, meus pais sempre, acho que, né, o que eu imagino é que eles eram ativos e eram muito, muito liberais. Eu era uma criança muito livre. Então, minha mãe sempre conta que eu só usei vestido em aniversário no meu aniversário de 1 e 2 anos. No meu aniversário de 3 anos eu já tava de tênis, short e camiseta, porque eu gostava muito de... Cara, e a criança, no fim das contas, né? Acho que não tem nada mais chato do que a gente, depois de mais velha, né, que pratica esporte, assim, a gente vê meninas de vestido, com aqueles vestidos meio bolo, e as pais falando, ai, não, ó, cuidado que tá mostrando. Então, eu acho que isso já começou a me moldar de uma maneira que, pô, eu gosto de me mexer, eu gosto de mudar, não tem ninguém falando do jeito que eu devo me portar ou não, porque vai aparecer a calcinha ali de uma criança ou não. Então, acho que isso vem desde essa época. Como eu falei, eu era, né, gostava de... Meus pais eram muito livres, assim, então eu brincava de bola da mesma maneira que eu brincava de Barbie, que eu brincava de... Eu tenho até uns bonecos super estranhos aqui, uns ETs, umas coisas assim, então eu sempre tive muito tipo de brinquedo diferente. Eu tinha um padrinho, né, o padrinho e madrinha que moravam na casa bem na frente, no apartamento bem na frente do meu. Eles tinham uma filha que era uns 3, 4 anos mais velha do que eu, então, e ela tinha 2 irmãos mais velhos, então tudo que meu padrinho, né, dava pros filhos mais velhos, ele dava pra ela e acabava dando pra mim. Então eu lembro que eu ganhei um skate do Batman, né, skate, pensa na década de 90, aqueles skate de madeirão, quando eu tinha 4 anos. Então eu tinha 4 anos e eu vivia com os dedos esfolados porque eu andava de skate segurando em cima, assim. Então eu acho que toda essa questão de brincadeiras e de ser muito livre acabou me fazendo ser uma pessoa muito ativa. Então, quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu comecei a fazer capoeira. Era eu, mais o meu irmão e mais uns 2 meninos do prédio que eu morava, e todo mundo, a Bianca vai ser a primeira a desistir. E aí eu fiquei uns 2 anos fazendo capoeira, tive várias graduações ali dentro também. Sempre gostei muito de futebol. Eu chegava da escola, eu lembro que eu estudava, eu morava em Itaquera na época, eu estudava no Tatuapé. E eu chegava da escola assim, eu estudava à tarde, então eu chegava tipo umas 6h30, 7 horas. Tinha os meninos jogando futebol assim, eu deixava minha mochila, eu nem ia pra casa, eu devia ter uns 12 anos. Eu deixava minha mochila do lado do parquinho, assim, onde a gente brincava, tirava o tênis pra estragar o tênis, ficava jogando futebol até meia hora antes de ir pra casa. Então, acho que sempre tive muito essa vontade e essa liberdade de fazer esse tipo de coisa. Então, depois do futebol, sempre futebol que é o mais conhecido, né? Então, jogava na escola, acabei jogando, brigava com os meninos pra disputar a quadra, né? Que os meninos nunca queriam que as meninas jogassem, então eu brigava pra disputar a quadra ali. Na 6ª, 7ª e 8ª série, eu joguei futebol no time da escola, né? O time da escola, eu estudava ali no Tatuapé, tinha uns... A Kate mora no Tatuapé ali, a gente já falou sobre alguns... Meu país. A gente já falou. Eu estudava no Congonhas ali, que é do lado na Tuiuti, do lado do metrô Tatuapé. E aí tinha uns campeonatos que a gente ia jogar no Serete, assim, a professora super dava um apoio pra gente, tinha o time
masculino e o time feminino. E eu sempre tentei manter, assim, o futebol. No colégio eu também joguei, não tinha time da escola, né? Eu estudei no Luther King, acho que a Kate conhece também, que era super conhecida por ter escola, é uma escola que tem curso, hoje em dia mudou, mas quando eu estudei lá tinha muito curso técnico que era de coisas que meninos procuravam mais, que era mecânica, mecatrônica, segurança do trabalho, umas coisas assim. Então na minha sala tinha 10 meninas e 30 meninos. Então a gente nunca tinha espaço pra quadra, então a gente ia lá e brigava pra poder jogar futebol na quadra também. Então a minha vida sempre teve muito permeada de futebol. O Fabeni também falou no papo dele que ele gostava de esperar o pai dele pra ir pro futebol, né? Pra ver o pai dele jogando futebol e ir pra quadra. Eu também tive muito disso, assim, de meu pai jogava society de fim de semana, eu adorava que eu e o meu irmão ficar, antes de começar o jogo, a gente ficava ali no societyzinho batendo uma bola. Então o futebol sempre esteve muito presente. Quando tava na faculdade, tentei continuar jogando no Sesc, aí eu já tinha mudado pra Zona Sul, ali perto do metrô Conceição. Eu tentei ir no Sesc Vila Mariana, tentei jogar de fim de semana, mas eu fazia estágio, estudava, fazia inglês, e aí eu dei uma machucada na coxa e deu meio que, acho que foi o período de uns 20 anos, foi quando eu comecei a não ter tanto tempo, né? Acho que é muito isso também de você ter que colocar prioridades. E eu gostava muito de me exercitar, mas era uma responsabilidade a mais, né? Sempre, quando você tá sozinho, é uma responsabilidade de você com você mesmo. Mas quando você joga um esporte coletivo, não dá pra você... A não ser quando é muito recreativo, assim, mas lá no Sesc as moças eram super... Elas jogavam certinho, elas estavam querendo montar um time pra jogar campeonato. E aí você sente que, putz, eu não vou conseguir dar conta de treinar da mesma maneira que elas estavam treinando e tal. E eu parei. Aí eu fiquei um tempão parada até conhecer o flag. E aí me apaixonar, enfim, e jogar nesses últimos 5 anos que eu tenho jogado. Mas realmente sempre gostei muito e o futebol sempre permeou todo o meu caminho aí desde muito pequena. Pô, você tava falando, aí o Rafa também já falou que ele gostava bastante de esporte quando era mais novo. E eu tava recapitulando aqui, eu jogava futsal na escola. Eu tirava 10 em educação física. E eu não sei onde deu errado na minha vida que eu parei de praticar esportes. Mas eu pratiquei futsal, jogava no time da escola e fazia taekwondo quando era mais nova. Cheguei a fazer, minha mãe me tirou porque eu começava a bater em tudo. Aí ela me tirou, foi o dia mais triste da minha vida. Mas eu também fui uma criança pré-adolescente bem ativa. Não sei o que aconteceu que deu alguma coisa errada aí que eu meio que parei de praticar esporte, só vim praticar depois de mais velha. Eu tenho uma teoria que o mundo meio que começa a não ser tão aceitável para mulheres praticar alguns esportes, principalmente coletivo. E não é que é super direto, mas é tipo, as pessoas acham estranho uma mulher de 20 e poucos anos jogando futebol, do tipo, nossa, mas você tem um grupo de futebol, sabe, pros caras é super comum, mas eu tenho essa sensação, assim, que a partir de alguma idade tem algumas coisas que as pessoas começam a achar um pouco estranho de mulher fazer, tipo, vôlei tudo bem, mas futebol, tal, vôlei, e não tem, sabe, efetivamente não tem grupos de mulheres que se interessam, tem que caçar muito, né, pra você achar, né, pelo menos 10 pessoas pra ter 2 times ali. Oh, lembrei o que fez eu desviar. Foi os jogos online, Perfect World. Ai, que desgraça da minha vida. Esse negócio que vocês falaram é difícil falar, né? Acho que são preconceitos, né? Que existem na sociedade. Por exemplo, tinha um rapaz que trabalhava comigo no escritório do Brasil que ele dançava. A atividade física dele era dança. E o cara era um animal dançando, assim. Dançava muito, assim. Eu lembro que uma vez ele tava fazendo uma aula na mesma academia que eu tava treinando na época. E assim, não tinha condição nenhuma de eu conseguir fazer aula. Ah, dança é fácil. Vai lá tentar fazer. Era assim, era impossível. Eu não tenho coordenação, não tenho mobilidade. Então acho que são algumas coisas. A gente tinha um grupo de futebol, geralmente mais pro final do ano, quando a gente viajava para os Estados Unidos e sempre tinha um joguinho de futebol contra os gringos. Então a gente montava um grupo de futebol e tinha geralmente 1 ou 2 meninas e elas eram as mais animadas, assim. Tinha uma que ela sempre falava assim, Fabeni, por que você não vai hoje? Não, vamos aí, porque eu acho que ela gostava tanto e eu acho que era tão difícil, igual você falou, de achar um grupo que ela consiga jogar, que quando ela acha, ela não quer perder aquilo de jeito nenhum. E um outro negócio que você falou, acho que também dá um podcast inteiro sobre isso, que é um assunto legal e que muita gente de repente, acho que não dá a atenção necessária. Para você ter uma vida saudável e praticar uma atividade física e tal,
você precisa ter foco, né? Você precisa se organizar e tal, você precisa ter força de vontade. Quando uma pessoa que tá começando ou que já leva uma vida, né, um pouco mais ativa, que eu acredito que seja o seu caso, se machuca, ela tem que ter a mesma força de vontade, a mesma organização para tratar essa lesão. Que eu já conheço, assim, o que você falou, eu já ouvi inúmeras pessoas falando assim, não, é que eu comecei a correr, putz, aí eu senti a panturrilha, putz, aí eu desisti de correr, não vou correr mais. Porque esse é um assunto que dá pra gente falar, assim, muito. Eu tenho um amigo fisioterapeuta que ele fala que a maioria dos casos que ele atende são de pessoas que ou não são ativas e começaram a fazer algo, ou são, assim, pouco ativas e botam um tênis de corrida e sai pra correr na rua. Aí torce o tornozelo, pisa em buraco, cai, e aí a pessoa simplesmente abandona o esporte. Não é pra mim, né? Você, tá vendo? Por isso que eu não começava. E eu acho um negócio que eu queria que você, acho que você já falou um pouquinho assim, mas como você achou o flag? Porque assim, não é vamos na realidade brasileira, não é um esporte comum. Então a gente até falou isso em alguns episódios aqui, que assim, vou começar a dieta, vou começar a fazer atividade física, vou me matricular na academia. É esse o mantra, né? Assim, todo mundo já associa e ninguém pensa que tem bike, tem corrida, tem yoga, tem pilates, tem flag. Esqueci o nome, Kate, qual que é aquele negócio? Não é polidense que fala? Que a gente falou no primeiro... Polidense. Então, assim, tem muita coisa, muita coisa. Como que você achou o flag? Bom, como eu falei, eu tenho um irmão que ele é 6 anos mais novo, mas ele sempre foi muito mais hipster do que eu, assim, eu sempre fui mais mainstream e ele sempre foi mais hipster, assim, tipo, de apresentar músicas diferentes. Eu tava ouvindo axé e ele tava ouvindo rock já, tipo, novinho, assim. E aí ele sempre gostou muito de esporte também, acho que ele é uma pessoa que gosta mais de esporte do que eu. E ele começou a jogar beisebol um tempo, assim, e aí não deu muito certo o beisebol, e aí ele começou a jogar futebol americano num time de São Paulo, chamado bem tradicional. Ele tem o mesmo tempo do Vipers, chamado São Paulo Storm. E aí ele falou, tem um negócio lá, tem flag, né? O time do Storm tem um time de futebol americano, que era o time masculino, e tinha o time de flag futebol, que era o time feminino. Aí ele ficava falando, vai lá fazer seletiva, né? Normalmente esses times, pra entrar novos atletas, se faz seletiva. Aí o time, eu sempre, né, falava, normalmente é 2 vezes por ano, e aí eu falava, putz, na época elas treinavam, eu morava ali na Zona Sul, perto do metrô Conceição, né, que é de São Paulo, pra se localizar, e elas treinavam na USP, e de fim de semana, e eu não tinha carro, era meio fora de mão, aí eu ficava com essa desculpa, assim. Aí um dia tem uma seletiva que era perto da minha casa, no Centro de Exposição Imigrantes ali, pra quem conhece também é super pertinho, eu falei, eu vou, né. E aí eu me lembro que foi um sábado meio chuvoso, assim, aí eu fui lá fazer a seletiva e, né, tínhamos exercícios de agilidade de escadinha, alguns exercícios de fazer catch, né, que é pegar a bola e tal. E fiz umas 2 horinhas, eu nunca tinha ficado tão dolorida na minha vida inteira. Eu fiquei uma semana que quem começa a treinar sabe a sensação que é quando você vai caminhar e você caminha meio sem dobrar a perna, assim, meio robozinho. Você não consegue dobrar nada, né? Não consegue. Foi enlouquecedor. Assim, na hora você nem sente, né? Mas depois foi aquele caos. E aí eu passei. E aí foi, né? Gostei, comecei a treinar. Só que daí eu fui em alguns treinos e aí aconteceu de novo eu tinha começado a trabalhar por conta e aí a família do Gui, né? Como bem comentou meu namorado é do Rio Grande do Sul, e aí a gente tava meio que indo viajar, eu não tava conseguindo treinar os fins de semana que elas treinavam, e eu já tava meio que pra mudar pra Sorocaba, e aí acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na vida. Eu falo até hoje pra G, que era a coordenadora lá na época, foi falar que eu não ia mais treinar, porque eu tava gostando muito. Eu tinha feito, sei lá, uns 5, 6 treinos, mas assim, o flag a gente fala que é um hobby sério. A gente joga, a gente treina, é tudo divertido, mas a gente treina pra ter campeonato. Existe campeonato, os regionais, existe o campeonato brasileiro, existe inclusive o mundial, que a gente vai falar sobre depois, né? E aí eu falei, cara, não vou conseguir acompanhar vocês, e aí eu parei. Então eu conheci pelo meu irmão. Eu mudei pra Sorocaba e meu irmão de novo falou assim, olha, tem um time em Sorocaba de flag. E eu ficava, não, um dia eu vejo. Aí uns 2 anos depois que eu me mudei pra cá, eu vi que ia ter seletiva, eu falei, vou lá. Daí fiz seletiva e passei, isso foi em 2015, e aí nunca mais larguei. Aqui é muito mais fácil de se locomover, mesmo de condução pra mim era bem mais fácil de ir. Hoje eu vou de carro, de moto. Mas foi pelo meu irmão, por ele jogar. Hoje em dia ele não joga mais futebol americano, ele jogou quase uns 10 anos. Mas foi por ele, no fim das contas, que eu acabei conhecendo o esporte. Legal. Eu nunca
pensei em até jogar futebol americano. Eu acho que eu joguei, arremessei, lancei, não sei qual que é a palavra certa, a bola algumas vezes, mas assim, muito ruim, muito ruim. Mas uma coisa que eu acho que a gente conversou antes que é legal você falar, é que assim, hoje quem te acompanha, eu acho, seja no Instagram, seja no Twitter, assim, aonde você compartilha coisas, quando a pessoa começa a postar exercícios de mobilidade, de fortalecimento de core, é que realmente, assim, ela tá dedicada, sabe? Ela sabe quais são os benefícios de fazer essas coisas que são acessórias ao treino principal. Como que foi essa evolução? A gente falou de mundial, se você quiser falar, porque assim, eu ouvindo agora, meio que você entrou de cabeça e foi embora. Foi. Eu comecei a treinar, completamente perdida, assim, de entender das coisas, porque eu tava muito num físico ainda quando eu comecei a treinar no Storm, né? E fiquei 3 anos parada até me mudar pro Sorocaba e entrar no Vipers efetivamente. Mas eu acho que foi assim que eu entrei no Vipers, eu descobri que existia uma seleção brasileira de flag. E aí eu falei, legal isso aí, hein? Né? O Gui fala que eu sou muito competitiva, eu não concordo tanto, mas eu achei legal, né? E um dos meus sonhos era participar de um training camp da seleção brasileira de flag football, né? Existia a seleção e eu sabia que tinham training camps, que eu achava que eu ia lá, as meninas já foram pro Mundial, já disputaram, eu queria ir lá pra aprender e entender mais. E aí eu tinha essa coisa na minha cabeça de um dia eu vou participar de um training camp da seleção brasileira. E aí comecei a treinar, eu vi, né, assim, nas seletivas, normalmente os times não dizem que, as pessoas não têm que entender de futebol americano pra fazer seletiva, porque as pessoas já não conhecem muito do esporte, se ainda tiver que entender alguma coisa do esporte aí que vai ter menos pessoas ainda. E acabam indo muitas, principalmente mulheres, e assim, é o que a gente tá falando. Mulheres não são ensinadas ou não são incentivadas normalmente a praticar algum tipo de esporte que tenha toda essa questão de troca de direção, né? A gente acaba ficando muito condicionado à academia ali, então vai muita gente fazer seletiva que não tem muita noção de espaço, noção de distância, porque quando você tá na academia, você tá, né, numa máquina ali, mas eu ainda tinha alguma coisa de mobilidade, de entendimento de espaço. Eu coloco muito na conta da capoeira, assim, que eu fiz por uns 2 anos. E do futebol também, enfim. Acho que essas coisas acabam... Você não esquece, né? Teu corpo sempre fica com um pouco, né? Talvez de memória muscular ali. E aí eu vi que eu, né? Tipo, comparando com outras pessoas que entravam e saíam... Acontece muito, né? De mesmo passando em seletiva, tem umas mulheres que entram, ficam 6, 7 meses. Ou veem que não era pra elas, que, não dá de fim de semana. Eu via que eu mandava relativamente bem, assim. Falei assim, legal, eu sou competitiva, eu acho que eu consigo mandar meio bem aqui, vou continuar nesse negócio e vou tentar melhorar, né? E nesse tempo eu comecei a academia, sei lá, uns 6 meses, 1 ano depois que eu entrei no time, eu falei, vou, né? Só de fim de semana é ruim, pode ser que, né? A gente sabe que as pessoas acham o futebol americano é muito violento, mas comparativamente, né? Eu já vi alguns estudos, eu sigo alguns profissionais de educação física que são especializados em futebol americano. Jogadores de futebol americano no Brasil têm menos lesões do que os de futebol, porque normalmente quem joga se dedica, como eu falei, as pessoas que jogam futebol americano é flag levam como um hobby sério, então não é só uma coisa de fim de semana. As pessoas treinam na academia, treinam, né, especificamente. Mas eu comecei na academia com hipertrofia mesmo, com a professora da academia ali, que eu falei pra ela o que eu fazia e ela passou os exercícios, pra mim tava bom, né? Eu falei pra ela os músculos que eu exercitava, o que eu fazia normalmente, ela me passou algumas coisas. E fiquei um tempo, 1 ano e meio, acredito, 2 anos, fazendo exercícios mais de hipertrofia ali. E na academia que eu fazia, ele tinha 2 andares, era um andar masculino e um feminino, né? Então eu ia com o Gui, o Gui fazia no de baixo, eu fazia no de cima. Aí um dia a Kate fez uma cara assim, tipo, que? Essas academias de bairro, né? Eu não discutia. Depois eu vou contar uma fita sobre coisa de separação aí de gênero. Tá. Aí o Gui chegou um dia, né? Porque se não fosse ele, eu nunca ia descobrir. Ele falou assim, olha, o Renato, que era o professor lá da parte masculina, ele joga lá no Vipers também. Eu falei, legal. Eu falei, vou trocar uma ideia com ele, porque né, ele é professor de educação física, ele joga no time, talvez ele já tenha algum conhecimento mais específico do que eu tenho que fazer. E aí eu descobri que ele jogava numa posição que é meio similar no futebol americano que eu jogava no flag, que é uma posição de defesa. Ele jogava de cornerback e eu jogava de corner ali também, né? Que é uma posição parecida. Eu falei, Renato, você monta um treino aí pra mim,
bem, né? A gente joga no Vipers aí e tal. E aí a gente meio que começou com essa parceria, assim. Ele começou a estudar performance, ele foi pra São Paulo, fez vários cursos com os caras super renomados nos Estados Unidos que treinaram times de futebol americano e que hoje em dia tem academias e tal. E eu falava que no começo eu era meio ratinha de laboratório dele, assim, tipo, ele ia aprendendo as coisas e aí ele falou, vou fazer curso. Eu falei, legal, mas não vejo a hora de você voltar e me passar todas essas coisas que você aprender. Então, meio que foi esse caminho, assim, de descobrir que ele treinava ali, ele super me comprar também, né, porque ele, teoricamente, ele não precisava de me passar treino, porque não era ali do andar dele, mas aí ele mudou de academia, daí eu mudei de academia, eu falei, não, Renato, eu preciso que você é a pessoa que mais entende de, né, performance aqui, daqui de Sorocaba, do que eu conheço, que pode me treinar, então não queria perder por nada. Ele tá com um estúdio agora, né, pós-pandemia, não vejo a hora de acabar toda essa loucura, pra eu parar de treinar em casa, pra vocês pararem de me ver no Instagram fazendo exercícios com meus gatos, as pessoas não aguentam mais. E falando da pandemia, a pandemia afetou todo mundo de todas as formas possíveis, né? Mas acredito pra quem ama esportes e fazia esses esportes fora de casa, teve um toquinho ali de crueldade da pandemia com a gente, né? O que mudou pra você nesse caso? Assim, a gente tem um calendário do ano. Normalmente a gente começa em março, a gente tem o Campeonato Paulista, que fica de março até dezembro, tendo o campeonato, então a gente tem rodadas de jogos. Existe o campeonato nacional, que também tem algumas rodadas regionais, e aí os melhores times dos regionais têm um campeonato, tem uma grande final depois no fim do ano, e estavam tendo os training camps da seleção, então assim, o Mundial ia ser esse ano, né? Eu tava participando do training camp da seleção, eu fui até as etapas quase finais, eu fiquei entre as 13 melhores defensoras do Brasil, né? Só podem ir 15 atletas, então elas vão cortando. Eu fui super bem, assim, fiquei super feliz, óbvio que a gente quer ir mais pra frente, então a gente continua tentando, mas foi um baque pra todo mundo. Pouco competitivo, hein? Pois é, né? Enquanto os joelhos permitirem, a gente tá aí tentando uma vaguinha, mas assim, é muito gostoso. E aí, quando começou, tava toda aquela indefinição, e aí vai ter, não vai ter campeonato, a gente treina, a gente não treina, se a gente não treinar, a gente vai mal no campeonato, enfim, e aí acabou que não voltou, nunca mais, né? E a gente precisa muito do treino junto, né? A gente tem muito do treino técnico, muito do treino tático, que a gente precisa estar com todo mundo ali, e simplesmente faz 9 meses aí que nada disso acontece. Eu tenho tentado o máximo possível fazer os treinos, né, que o Renato me passa. Chama Renato Reis, o professor. Depois, se alguém tivesse interessado, aí ele passa treinos online, quem jogar futebol americano ou flag aí. Mas foi bem difícil, assim. Eu sei que não é a mesma coisa. Eu sei que quando eu voltar pro campo, vou ter algumas dificuldades, porque a gente tem algumas... Eu não tenho muito espaço pra correr, a gente tem umas movimentações de backpedal, que é esses correr de costas, assim. Então, ninguém sabe ainda o ano que vem como vai ser, né? A gente não sabia desse ano, então do ano que vem tá a mesma coisa. E aí, vai ter campeonato em março? Vai ter vacina? Não vai ter vacina? Então, eu tentei me manter ativa, que eu falo... As pessoas falam, nossa, eu não sei como você consegue treinar, você é tão dedicado. Eu falo, a minha dedicação pra treinar é saber a dor que a gente sente quando a gente para de treinar e vai voltar de novo. Você fica tão brava com a dor, então acho que eu fico menos brava de estar naquele desânimo, falando, cara, eu não posso desanimar, porque eu sei como é ruim voltar depois. A questão do time, assim, a gente tentou fazer algumas coisas online, né, a gente continua estudando, eu fiz alguns cursos, comprei livro, né, mas não é a mesma coisa, acho que a gente teve que ficar mais no teórico, mas foi ruim pra todo mundo, essa questão do Mundial mesmo que ia ter sido disputado, que foi pro ano que vem, espera-se que seja o ano que vem, então quem disputa esses esportes coletivos aí foi um baque que foi um ano perdido, basicamente, né? Isso que eu ia falar, né? Porque, por exemplo, o Rafa, ele consegue andar de bicicleta, né? Consegue fazer o treino de bicicleta dele, ou fazer um treino na academia, eu também consigo fazer. Isso porque a gente treina meio que isolado, é um esporte mais individual os nossos, né? E o seu é coletivo, então eu imagino o quanto você sofreu nessa pandemia com saudade da galera, né? De saudade de fazer o treino em conjunto. Sim, tentei fazer o Gui lançar umas bolas, mas o Gui não lança a bola muito bem, não. Então Mas ele treina às vezes contigo, né? Treina. Eu vejo alguns vídeos. Treina. Ele tá com o ombro meio zoado, mas ele treina, sim. Só um adendo aqui. Você consegue treinar na academia porque você tem academia na sua casa, né, Kate? De novo, esse papo da academia em casa. Gente, parcela em 12 vezes sem juros. Já era. E eu consigo pedalar até onde o inverno deixar, né? Porque, olha...
Ai, rich problems. Tá pegando. Não. E nos meus primeiros meses aqui eu senti muita falta, não vou mentir pra vocês. Acho que o que a Bianca falou agora, eu sabia já que eu ia ficar dolorido. Sabia, assim, porque você tá vindo num ritmo de treino e você para, seu corpo vai te cobrar quando ele fala: ei, amigão, o que você tá tentando fazer agora aí, né? O que você tá querendo treinar de novo? Tá doidão? Tava tão bom assim, né? Não, mas eu senti, porque quem é mais próximo, assim, quem acompanha um pouco mais o meu dia a dia, eu tava naquela discussão, putz, compro uma bike ou compro uma TV? Não, vou comprar uma TV. Compro uma cama ou compro uma bike? Vou comprar a cama, né? Aí quando eu comprei a bike, o primeiro pedal que eu fiz, e aí eu encontrei, acho que eu falei disso em algum episódio também, e eu acabei encontrando um brasileiro aqui, que é, assim, é uma das pessoas mais fortes, um dos ciclistas mais fortes que eu já conheci. Assim, o primeiro pedal com ele, quando eu cheguei em casa, eu falei, nossa, né, pensei que ia estar pior. Passou umas 2-3 horas que eu acho que baixou a adrenalina, eu parecia um tijolo caindo na cama, assim. Eu falei, Cris, me esquece, assim, ó. Ah, vamos sair pra comer talvez à noite e olhe lá, assim. Acho que eu consigo chegar na cozinha, mas esquece. Eu tenho a teoria dos 2 dias. Quando você muda treino, quando você faz coisa, cara, o dia seguinte não é tão ruim. O segundo dia é de matar. Você tá andando que nem robô, tudo dói, se levanta o braço dói, tudo dói. Ó, momento motivação. Se você está treinando nesses tempos, continue treinando, porque pra voltar depois é muito difícil. Eu não sei se você reparou, Bia, mas faz um tempo que eu não tô postando no Instagram, né? Porque... Sim, estou sentindo falta, inclusive. Fiquei desgraçada da cabeça. Aí o que aconteceu? Não tava treinando, não tô treinando ainda, tô fazendo cardio e tudo mais. Mas ainda assim, e a motivação pra você voltar àquele ritmo que você tinha antes e toda aquela rotina, é muito difícil voltar. Então, se você está treinando, praticando um esporte, mesmo que durante a pandemia, não pare, porque pra voltar, meus amigos, é complicado. Então, uma coisa que a gente, acho que é um tema que a gente pode abordar aqui também, você disse que você, dado pequenas interrupções, né, de talvez dias ou semana, você trabalha há 9 anos remoto. Vamos tentar, acho que não vamos imaginar sempre o cenário perfeito, né, principalmente para quem mora na loucura que é a cidade de São Paulo, né, a Kate, por exemplo, é o caso clássico que morava num canto, trabalhava no outro canto, né? Então o dia dela já é menor, né, que a maioria das pessoas, ou melhor, o dia dela é menor igual a maioria das pessoas que tem que se locomover pela cidade de São Paulo. E uma coisa que eu acho que a gente já falou isso aqui várias vezes também, uma coisa que é essencial para você fazer essa mudança, né, ou até continuar seguindo esse estilo de vida, é você se organizar. Né, você ter aquela... A gente conversou com a Thaís, a nutricionista, ela falou você ter acesso a coisas mais saudáveis, principalmente no momento que você tá com fome, né, que aí você não precisa pensar muito. Mas não só isso, todo o restante da alimentação, os treinos, como que você vê, né, você trabalhando remoto e toda essa sua rotina? Você acha que se você trabalhasse, por exemplo, num escritório ainda, você estaria onde você tá hoje em relação ao Flag? Ah, provavelmente não. Assim, quando eu morava em São Paulo, eu fazia aquelas academias femininas, que é de circuito, né? Então, eu fazia ou antes ou depois do trabalho, normalmente. Mas era muito sem foco também, era muito fazer por fazer. E quando eu comecei a trabalhar por conta, eu ainda morava em São Paulo. E aí eu já comecei a ter uma rotina do tipo, eu preciso parar de trabalhar tal hora, porque tal hora eu vou pra academia. Então, era a razão que eu precisava pra parar de trabalhar, né? Porque tem muito disso de quando você começa a trabalhar em casa também, de às vezes você perder a hora ali e ficar trabalhando até tarde. Então eu já percebi que eu precisava ter essa rotininha, então eu acordava, fazia o que tinha que fazer ali, trabalhava, dava 6 horas eu ia pra academia. E quando eu comecei a treinar mais regrado, né, com esse professor, ou até antes de começar a treinar com esse professor, mas quando eu treinava mesmo com a professora da academia, que eu fazia exercício de hipertrofia, eu tinha essa coisa de ter essa rotina e eu fazia de manhã, porque como eu não precisava bater cartão, não precisava... Eu podia fazer meu horário, né? A gente estava falando um pouco antes de começar aqui sobre ter essa liberdade de você poder fazer seu horário. Então eu acordava e ia sempre pra academia de manhã. Se às vezes, porventura, eu precisasse fazer alguma reunião, alguma coisa assim, eu tentava reorganizar a minha agenda pra ir no fim do dia, mas...
meio que quebra, né? Quando você putz, vai acontecer alguma coisa e você fala, não, eu vou mudar no fim do dia, meu corpo já tá acostumado a fazer de manhã. Aqui em casa mesmo, às vezes, quando eu, putz, tem reunião às 8, eu vou ter que primeiro fazer reunião pra depois fazer, você já começa, eu faço daqui a pouco, eu faço antes do almoço, eu faço à tarde, eu faço à noite, e aí não dá. Então você tem que ter muito bem estruturado mesmo. Quanto à tua pergunta, provavelmente se eu trabalhasse num escritório, né, das 9 às 6 ali, uma que eu não ia conseguir pegar os horários que meu professor tava na academia, porque ele ia estar longe de lugares mais longes do que da minha casa, e eu ia ficar com preguiça de ir. Então, poder trabalhar remoto, poder me dedicar. Os treinos são de domingo fora de pandemias, das 9 ao meio-dia, o treino com Vipers, e quando a gente tá em campeonato, a gente treina das 8 ao meio-dia. Provavelmente, se eu tivesse que passar 1h30, 2 horas aí em condução, eu acho que eu reconsideraria muito dormir. Tem vezes que eu acordo, tipo, 6h30 da manhã pra tomar café e dar tempo de chegar no treino. Então, já cheguei a pegar, eu ia de moto treinar, eu tava geadinha, assim, do lado da minha casa. Então, você tem que querer muito. Pensa você querer muito, mas você tá cansado de ter ficado de segunda a sexta pegando o metrô e busão. Então eu acho que tem muito a ver, essa dedicação tem muito a ver sim com a liberdade e flexibilidade que eu tenho de trabalho. Isso me lembra a época que eu trabalhava no escritório, que eu dormia pouquíssimo, assim. Se eu queria me dedicar ao esporte, mas ao mesmo tempo eu tinha que trabalhar que nem doida, né? Porque eu era aquele tipo de pessoa que acumulava funções, então eu tinha que ficar bem depois do meu horário, e ainda assim ia treinar, ia fazer o cardio, então era umas 2 horas dentro da academia e voltava pra casa 1h da manhã e tinha que organizar marmita para sair cedo de novo. Cara, que época difícil, viu? Agora eu tô trabalhando remoto também e olha, outra vida, não estou treinando ainda. Treinei um tempinho no remoto, né? Mas assim, sem comparação, até questão de comer comida fresquinha, eu tenho ainda o costume de deixar algumas marmitas prontas, né? Então, ainda assim é uma marmita fresca. Antes eu fazia pra semana inteira, vocês lembram que eu postava sobre isso? Fazia pra semana inteira e é só descongelando. Agora eu faço, tipo, tempero ali, deixo 2 dias na geladeira e faço fresquinho. Então a organização no remoto é outra vida. Recomendo todo mundo a testar um modelo de trabalho remoto. Com certeza. E é que vocês falaram, eu e o Gui, a gente cozinha e a gente sempre cozinhou em casa, porque eu era muito acostumada, eu já comia marmita quando eu trabalhava em São Paulo, porque eu morava com meus pais, então meio que minha mãe fazia comida, eu falei, cara, tem comida aqui de casa. Eu trabalhava no Itaim uma época, puta comida cara, eu ganhava, sei lá, R$20 de vale e qualquer prato era 35. Eu falei, não, sem chance, gente. Eu fazia pós na época, eu queria comer em 20 minutos e ficar 40 minutos dormindo no terraço depois. Então nunca tive muito, ouvi alguns dos outros episódios da galera falando, mas daí ia ali na padoquinha da esquina e comer coxinha. Então eu nunca tive essa rotina de sair em algum lugarzinho ali pertinho e comer, ou porque eu trabalhava em um lugar meio afastado, tipo, eu trabalhei na Vila Mariana, Vila Mariana não, na... Vila Olímpia? Madalena. Ih! Madalena. Tá muito tempo longe de São Paulo, olha só. Já esqueci, já esqueci dos barzinhos da Vila Madalena, coisa triste. Ali também não tinha muito essa coisa de vários barzinhos, né, padoca pra comer na esquina, então eu sempre fui muito acostumada a comer em casa, e aí mudando aqui pra Sorocaba também, morando meio afastada, dentro de um condomínio de casas, também não tinha coisa muito perto, e eu tentei fazer congelado um tempo, Kate, mas eu devo confessar que ou eu sou fresca, ou eu não sabia congelar direito, mas eu falei, não, gente, não dá, eu vou continuar, eu faço uma janta, né, e aí já deixa pro almoço e pra janta do próximo dia, sempre vai sobrando pros próximos, assim. E se organizando também, desde que eu comecei a passar com nutricionista também, mais ou menos na época que eu comecei a treinar mais específico pra performance. Então sempre tem quitandinha aqui perto, então sempre tem um leguminho, um vegetalzinho, um carboidratinho e uma carninha pra comer, e dessa maneira o organizar a comida é sempre ter comida o suficiente pra fazer, sei lá, pra 4 ou 5 dias. Ela não tá pronta, mas eu sei que eu tava até falando com o Gui esses dias a gente não tá fazendo comida fancy, né, comida fresca, de cheio dos detalhes, mas, cara, fritar um franguinho ali no azeite, lavar um alface, cortar um tomate e, sei lá, cozinhar uma batata é rápido. Em meia hora você faz, nem isso, em 20 minutos. Em 20 minutos você deixa tudo isso meio que pronto e você vai ter 3 refeições pra você fazer. Então, fazer a comida fresca também ali, se você não é uma pessoa que, congelar é ruim. Cara, dá pra fazer uma comida saudável
e básica rápido. Não vai levar horas pra fazer isso. Então eu fico meio com esse paladar meio fresco de querer comida fresca assim. Talvez eu estava fazendo errado, não sei. Eu confesso que comida congelada não é das melhores. Como eu tinha o meu objetivo, eu mandava frio mesmo, às vezes, não congelado, né? Mas já chegou ao ponto de eu comer comida fria, ou comida, sei lá, já tava meio passado, sabe quando fica muito tempo congelada? Que você manter por congelada por uns 5 dias ali, ela até fica ok, né? Agora pensa acima de 7 dias. Teve uma vez que eu fiz comida pra 2 semanas. Aí eu fiquei comendo comida passada um bom tempo, não era das melhores, mas pra quem já comeu 19 ovos na firma, eu tava mandando muito bem. E o Gui me zoa que eu como muito ovo. Não, eu comi, foram 19, não lembro se foi 18, 19, perto de 20 ali. Umas 19 claras de ovo. Foi horrível. Sabe quando o seu corpo não tá aceitando mais, não tá passando, a garganta já fechou automaticamente, fala, não, filho, o que você tá fazendo? Para com isso. E eu não, vai, a empresa inteira assistindo aquele show de horror, mas eu consegui. Mas enfim, até realmente a comida fresca, assim, você ter a comida acessível é muito bom, porque isso não te deixa em tentação. Eu confesso que muitas vezes, assim, eu fico com uma certa preguiça de cozinhar. Ainda assim, eu peço um iFood, sempre peço meu franguinho, né? O franguinho grelhado. Não é aquele que eu costumo comer, mas cara, é tão fácil colocar o frango na frigideira e fazer, só que às vezes bate aquela preguiça, a gente tá no meio de uma reunião, ali por mais que a gente esteja trabalhando em casa e tenha essa flexibilidade de fazer o nosso horário, a gente sabe que quando a gente tá em casa a gente trabalha muito mais, né? Você quer adiantar tudo, então às vezes bate aquela coisa de estou no meio da reunião, ou estou terminando o negócio aqui, deixa eu pedir um iFood rapidinho, aí você gasta, sei lá, 30 conto e sendo que tem frango estragando na geladeira. Às vezes é complicado esse negócio de remoto. Teve uma vez que o Gui tava andando de skate pré-pandemias, assim, ele tinha um amigo dele, o amigo dele tinha uns 10 anos, ele ficava andando de skate e tinha um moleque que ficava conversando com ele. Aí o menino ficou curioso, né, pô, um adulto em casa, essa hora, sei lá, era 4 da tarde, o Gui tava andando de skate, daí o Gui falou, não, é que eu trabalho em casa e tal. E aí essa frase ficou muito na minha cabeça, que uma criança de 10 anos, quando soube que a gente trabalhava em casa, falou assim, nossa, que legal, você pode comer a hora que você quiser, né? E eu fiquei tipo... é verdade, a gente pode comer a hora que a gente quiser. A gente não precisa comer só na hora do almoço ou ficar levando. Mas é muito isso de que você falou, Kate, de ter essa... De ter em casa e às vezes dá aquela preguiça. Eu tenho alguns truques, assim, do tipo, putz, às vezes dá aquela preguiça, sei lá, não sobrou comida do almoço e tá aquela preguiça da janta, eu deixo um atunzinho de latinha ali, que fala, cara, vai um atunzinho, porque saladinha sempre vai ter, então um atunzinho com salada, eu tenho ali a proteína aqui, precisa ter um pouquinho de óleo? Tem, mas tá tudo bem, pelo menos não vou comer um pão ou alguma coisa assim que vai zoar tudo de vez, né, então ter algumas coisas pra esses momentos de preguiça, de desespero, assim, eu acho que é uma coisa bem, pra quem tá tentando, né, se manter na dieta ou comer mais regradinho, assim, ter essas coisinhas à mão, que não vai ser esses snacks que vão fazer a gente jacar e é bem legal. Atum sempre tem de latas, e latas e latas aqui em casa. Acho uma promoção, tipo 5 latas, tipo, deixa... tem em casa, não importa, a gente vai consumir os atumzinhos, deixa os atum aí. É o sardinha, às vezes também, que atum é mais prático de comer, né? Mas quando o atum tá muito caro, vai sardinha também, que funciona igual. Eu tentei o atum, não rolou. Você não gosta? Não, não sou muito fã, não. Você não comprou em água, não, né? Em água é zoado, tem que comprar o em óleo, mas é mais saboroso. Se eu te falar que eu como o atum em água, que não posso comer o óleo, eu não sou muito fã de atum, mas eu coloco pra dentro também, não tem tempo ruim não. Que dá pra comer, a gente come. E uma coisa que acho que é o tema principal do que a gente tava falando agora, quando a gente, né, vamos tirar o Covid, né, vamos imaginar que não tem Covid, e a gente tá falando de remoto, ter essa flexibilidade. Eu não sou fã de trabalho remoto, quem me conhece sabe, mas assim, eu consigo ver facilmente alguns benefícios. Moro a 700 metros da academia, então hoje eu saí do treino, era 7h40, tomei banho, tipo, fiz as minhas coisas, era tipo 8h05, eu tava sentado no computador. Tem essas coisas que são benefícios muito bons. Mas se a gente tirar a pandemia, né, a gente voltar para a realidade da maioria das pessoas, né, que acho que exige um pouco mais de força de vontade, mas eu acho que a pessoa não pode desistir. Como a gente falou, essa frase acho que deveria ser um dos mantras do Dev Health, que é todo mundo ver, como é que é, Kate? A gente já falou várias vezes, alguma coisa, mas não vê os tombos que eu tomo, as pingas que eu tomo, como é que é? Não
lembro, cara, mas tá nesse caminho aí, é algo assim. Eu vou procurar no Google, mas assim... todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. É isso aí, exatamente isso. Ai, Rafa, eu tô quase chorando aqui. Porque quando você vai pra uma realidade de uma pessoa que tem que cruzar a cidade, e aí ela quer tentar comer mais saudável, aí ela trabalha na Vila Olímpia, e ela vai pagar, sei lá, R$60 no quilo, né? Qualquer lugar assim, na Vila Olímpia, pelo menos da época que eu trabalhava lá, um restaurante ok pra você comer não é menos que R$50 o quilo, assim, 45, você acha? Ah, vou comprar um snack. Eu lembro que teve uma vez que eu fui comprar castanha de caju, chamava Mercadinho Natural. Mesmo lugar que eu fui comprar, cara. Na Vila Olímpia. Não, é lógico, né? Eu tava, comprando ouro no lugar mais caro que possa se comprar ouro. E, eu comparei depois, né? Tem um lugar em São Paulo, a gente falou disso num episódio também, Kate, que vende tudo isso. É lá no centro, eu esqueci o nome. E, assim, era muito mais caro. Na hora que eu passei no caixa, eu peguei, 50 gramas, sabe? Que era, só pra eu comer. Eu falei, moça... Você cobrou certo, né? Aí... Você cobrou meio quilo aí, né? Não cobrou... Não, e nesse mesmo lugar, eu lembro que teve uma vez que eu pedi uma esfirra de ricota integral. Tava deliciosa a esfirra, não vou mentir pra vocês. Mas era pra uma pessoa do meu tamanho, eu comeria, vou saciar minha fome, umas 3. Eu lembro que o primeiro dia que eu comi a esfirra, eu paguei R$7 na esfirra. Aí eu falei, nossa, 2 dias depois, assim, eu fui lá de novo, falei, quer saber, vou pegar outra esfirra, vou gastar os R$7, vou usar o VR, tava 8. Eu falei, moça, não, é que tiveram alguns ajustes. Eu falei, mas como assim? Até o final do ano, às vezes ia estar R$30. Mas aí você fala, putz, eu paguei R$7, R$8 numa esfirra. Então, eu acho que também tem um pouco dessa dificuldade que é um mercado, né? É um mercado. Quero comer mais saudável. O mesmo produto, se você colocar fit no final e mudar a embalagem, ele já fica mais caro. Eu tenho vontade de morrer com essas coisas. Existe essas dificuldades também. Acho que quando a gente abre para a realidade, acho que a gente tem que ser realista e abrir para as pessoas que vai ser um pouco difícil. Sim. Né? Vai ter o trânsito, vai ter, igual você falou, Bianca, vai ter dia que vai estar frio, né? E não vou treinar. A organização da alimentação é um negócio que pesa, assim, acho que provavelmente vocês podem até falar melhor que eu. Quando você faz uma dieta, na grande maioria das vezes, o seu gasto com comida é mais caro do que se você não estivesse fazendo dieta, né? Porque aí você precisa comprar os alimentos corretos e, de repente, um prato de arroz, frango e salada é mais caro que um hambúrguer, dependendo de onde você vai. Então, acho que esse é um ponto que vocês falaram que é super importante de abrir para as pessoas, mas que eu tenho certeza que mesmo trabalhando remoto, no começo foi difícil para você, né, Bianca? Como não abrir um pacote de traquinas, né, de 10 em 10 minutos? É só não ter traquinas em casa. Tá aí um ponto que é, cara, se você tá trabalhando em casa, dependendo se você não tem essas facilidades perto assim, não tenha. Você vai ficar enlouquecido, vai ter tarde que você vai falar, cacete, eu daria tudo por traquinas. E mano, não tem. E tá tudo bem. Eu vou comer, sei lá, essa uva passa que tem em casa. Essa barrinha de proteína que eu vou comer como se fosse um brigadeiro. Mas tem isso, assim, de você se policiar. Se tiver, você come. Quando dá essas neuras, cara, você sai de reunião estressante, assim, putz, se você tiver um monte, você vai comer meio descontrolado. Eu tenho uma coisa que sempre que eu vou no mercado eu compro e fica ali guardadinha pros momentos de larica de doce. Eu sempre tenho Ana Maria de baunilha. Às vezes fica semanas. Nossa, meu namorado ama. Nossa, fica semanas, assim, é do tipo... Eu só vou pegar quando eu tiver com muita vontade de comer doce. E aí ele fica ali no cantinho. Mas aí quando a gente mora junto também tem outro ponto de, putz, às vezes a outra pessoa, o Gui adora aquelas geleia de mocotó. Aí vira e mexe tinha aqui em casa também. Você, putz, eu não quero. Ou às vezes oferece, né? Você nem tá pensando de tomar café depois do almoço assim. Não, tô de boa. Não vou. Tem chocolate na minha dieta, né? Minha nutricionista colocou. Às vezes você fala assim, não vou tomar um café e vou pro computador. Daí, né, vem aquela coisinha. Você quer chocolate? Você fala, putz, eu nem tava pensando em chocolate. Mas aí já que ofereceu, a gente vai comer o chocolatinho. Então tem... Às vezes
vezes não tô afim e consigo, né, me policiar ali de, beleza, não quero, não tô com paladar, não tô com aquela vontade de comer. Mas às vezes você nem tá, mas aí, tipo, vem a vontade quando a pessoa fala também. É aquela famosa, como fala, sabotagem sem querer, né? Principalmente quando a gente mora com parceiro. Aqui já aconteceu muito quando eu tava com a dieta hipocalórica, que era bem restrita mesmo, comia 50 gramas de arroz num dia. Imagina, pouco carboidrato no dia, a vontade que eu ficava de comer doce, né? E meu namorado, ele adora uns docinhos, então ele vai no mercado, compra as Ana Maria também, ou uns biscoitinhos que eu amo também, né? Então quando eu tava em dieta bem restrita, eu meio que proibia de ter coisa aqui em casa, porque se tivesse, eu ia comer. Ou se ele tivesse aqui, geralmente eu não olhava pra... Eu falava, esconde, coloca no armário lá em cima, que eu sou baixinha, né? Eu não alcanço, não consigo ver. Aí ele colocava lá em cima. E quando ele ia embora e ele esquecia, eu jogava fora, porque eu sabia que primeira oportunidade eu ia comer. Então, assim, é bem difícil, você tem que ser bem controlado, ter um objetivo bem claro na cabeça pra conseguir sobreviver ao parceiro sabotando sem querer. Esse é um negócio que você falou, que eu lembrei. Há um bom tempo atrás, a Cris estava fazendo uma dieta que depois eu comecei a fazer também. E na época a gente não morava junto ainda. E eu lembro que no começo da dieta, assim, eu falei, Cris, você se importa se eu comer isso, né? Com você aqui? Não me importo. E aí quando eu fui embora a primeira vez, dela fazendo a dieta pra minha casa, eu esqueci, eu não lembro o que era, se era um cookie, era algum... Provavelmente era um cookie, que é um negócio que eu amo. E ela falou assim, pô, Rafa, não deixa aqui, né? Porque, pô, tô fazendo dieta. Eu falei, não, beleza, claro, tá certo. Semana seguinte, puta, eu vou lá e esqueci de novo. Aí, fala, porra. Sacaneando. Não, e pior que era tipo assim, eu tava chegando em casa e falar, nossa, esqueci o cookie. Aí já prepara, vou ouvir e tô errado. Na terceira semana, na hora que eu cheguei em casa, já mandei mensagem. Falei, nossa, amor, desculpa, esqueci mesmo. Porque realmente, assim, era um negócio que ela não gostava, mas o fato dela de estar lá, né, quando você tá numa dieta, seja restritiva, fica ali, né, não é um desejo, né, mas tá ali te tentando, fala, tô aqui, hein, tá vendo? Tô aqui na geladeira. É o cheiro do carboidrato simples, você pode nem gostar, tipo, geleia de mocotó, quem gosta? Ninguém gosta, mas o cheiro do açúcar, aquilo ali se colocar na frente de qualquer pessoa que não gosta, a pessoa vai comer, porque ela tá numa dieta que tá pedindo açúcar no sangue, né? Bia, muito obrigado. Acho que, a gente falou de bastante coisa. Obrigado de novo por aceitar o convite de falar com a gente. Acho que uma coisa legal de você falar, acho que assim, uma última mensagem é o que você pode compartilhar com as pessoas, assim, para aquelas pessoas, primeiro, que estão naquele vou, não vou, sabe? Que tá precisando daquele empurrão. E acho que é um negócio que, é super importante que você falou e acho que não deixa de ser algo que a gente quer ajudar também, como acabar com... Como não ter esse preconceito, ou como se uma pessoa que seja parte, né, desse grupo, né, seja uma mulher que queira jogar futebol, ou seja um cara que queira fazer dança, que é super normal, sabe? Por que não? Como que essa pessoa, né, como dar um empurrão nessa pessoa mesmo nessa situação? Porque eu acho que assim, você queria jogar bola lá, você era criança, você ia, sabe? Eu tenho certeza que, assim, jogava melhor que muito cara. Então, o que você deixa, assim, de mensagem para esse pessoal e para todo mundo, assim, que precisa daquele empurrãozinho? Bom, falando da minha realidade nesses últimos 5 anos jogando flag, essa realidade de esporte coletivo, né? O que eu acho legal do esporte coletivo é... A gente, né, falando aqui com o público do Dev na Estrada e do Dev Health, a gente vive numa bolha e não importa o que aconteça, a galera do futebol, se joga futebol, se o cara joga, enfim, é a galera do trabalho, a gente tá muito ali no trabalho, no dia a dia. E quando a gente vai pro esporte coletivo, é tão rico, assim, eu vejo mulheres de donas de casa, jornalistas, sei lá, pessoas... Existe um time de São Carlos, que é da UFSCar de São Carlos, acho que é o time com mais mestras e doutoras do Brasil. Então é tão diverso quando a gente tá ali no esporte coletivo, e mesmo quando não é um esporte coletivo, ou um esporte que de alguma maneira seja competitivo, né? O Fabeni tá aí treinando pro triatlo, a Kate tá na busca dela aí
Como chama, Kate? Do fisiculturismo. Fisiculturismo, que, cara, é muito gostoso. Então, você pode sim, óbvio, querer ir pra academia e tá feliz com isso, mas a grande maioria das pessoas fala, cara, eu odeio academia. E o motivo pra você não odiar a academia ou é você ter um objetivo muito claro. Então, eu com certeza só vou pra academia, só, né, ia pra academia pré-pandemia, só como correto, procuro dormir certo, tomar a quantidade de água por causa do flag, pra ser uma atleta melhor. Então, eu vou pra academia porque eu tenho um objetivo muito claro. Ou você pode ter um outro objetivo que é, sair da tua bolha, se divertir. Então, pra mim, o flag, ou, né, tá dentro de um esporte coletivo foi muito legal depois de adulta pra ter essa vivência que eu com certeza não teria de nenhuma outra maneira, né? Não é pela internet, não é com a sua família, são pessoas muito diversas, assim. Acho que isso trouxe um enriquecimento muito grande pra minha vida no geral. E eu acho que isso também é um motivo para as pessoas buscarem. Se você quer, né? Uma mulher que quer jogar futebol, ou um cara que quer dançar. A gente fica tão, né, atolado ali no nosso trabalho, normalmente, trabalho e família. E eu vejo que é mais comum pra homem, no geral, ter um grupo que seja de pôquer, ou um grupo de futebol. E mulheres não tem muito disso. As mulheres acabam ficando nesse nicho, né, família, algumas vezes estudo, que também acaba sendo muito nichado no que você tá estudando ali, né, ficar ali família, estudo e trabalho, e quando você sai, cara, não é só pelo esporte, é pra você entender, ver pessoas com nível, né, financeiro maior do que o teu, menor do que o teu, nível de escolaridade maior do que o teu, menor do que o teu, você vê que o mundo não é só aquilo que a gente tá ali normalmente, porque acaba que escola, né, se você tá na faculdade, se tá estudando, você acaba tendo pessoas muito próximas ali, com vivências muito próximas da tua, no trabalho também acaba sendo vivência muito próxima, mas eu acho que o esporte tem isso de agregar pessoas muito diferentes, então minha dica é você vai ouvir coisas estranhas, principalmente se for um cara dançando, se for uma mulher jogando futebol americano, tipo, nossa, mas mulher faz isso, ou, né, nossa, homem faz isso. Faz, cara, eu tenho um corpo, né, meu corpo funciona bem, eu quero me divertir, eu acho que é importante, acho que você ter consciência do quão bem isso faz pra você e simplesmente, cara, acho que quando você tá lá, tudo faz sentido, sabe? Provavelmente quando você tá treinando, quando você tá competindo, você se doa de corpo e alma pra aquilo que você tá fazendo. A gente tá falando aqui de pessoas que não são atletas de alta performance ou de elite, a gente não recebe pra isso, mas, cara, a gente se dedica e é tão gostoso você ver o resultado dessa sua dedicação, né? Às vezes ver uma vitória, ver um tempo melhor, enfim, você vê que você baixou teu, né? Em outros casos, você baixou teu nível de gordura, você teve um novo recorde pessoal de levantamento de peso, tipo, isso dá uma sensação que você não vai ter se você não estiver praticando um esporte, essa coisa da superação. Então, acho que esse sentimento é gostoso. Acho que as pessoas poderiam tentar achar alguma coisa que faz sentido pra elas, dentro do esporte, dentro de um exercício ali, e tentar esse gostinho. Mas eu tenho quase certeza que a primeira vez, né, se você for um pouquinho competitivo, assim, a primeira vez que você tiver esse gostinho, essa sensação, você vai ver que faz sentido e você vai querer mais. Acho que o grande barato é fazer sentido. Pra mim, flag fez muito sentido. E aí tudo começou a fazer sentido. Treinar mais fez sentido, comer bem fez mais sentido, dormir melhor fez mais sentido. E aí quando você começa a ver esses resultados, acho que esse é o grande ápice, assim. Você fala, pô, isso é legal mesmo. Acho que eu posso ser essa pessoa que é considerada atleta aí, e ser uma embaixadora do esporte diferente, né? Que eu não preciso só falar, né? Ficar nessa coisa de academia pra ser saudável. Tem um além, não é só o ficar com o corpo bonito ali, tem um além que é uma coisa mais mental, assim, de abrir os horizontes mesmo. Boa. Acho que é isso. Obrigado de novo. Como a gente falou, vende seu peixe, né? Manda job, manda freela. Quiser deixar seu contato, a gente vai colocar todos os seus contatos no post. Mas resume pra gente aí, até pra quem não te conhece, como que o pessoal pode te achar, qual o serviço que você vende, né? Porque tem muita gente que, se você falar, eu trabalho com o X, tá, mas e aí, vende seu peixe aí, que eu acho que é um serviço de qualidade, acho que, pode ajudar muita gente. Legal. Bom, trabalho com experiência do usuário e, né, como trabalhando como consultora e freelancer no geral, acabo atuando desde a parte de pesquisa ali, de entender de um produto existente ou não, de entender quem podem ser esses potenciais clientes, consumidores, fazendo pesquisa com o usuário, fazendo todo um planejamento, né, do que seria um produto, sempre pensando no digital, né, a gente tá falando aqui de tecnologia, então meu foco acaba sendo digital, de entender o que seria um produto que poderia atingir, né, os objetivos tanto do que as pessoas
pessoas estão querendo, quanto da empresa também, o objetivo de negócio, o objetivo do usuário, fazendo testes também com produtos existentes ou com esses protótipos que podem vir a aparecer nessa fase de construção, e de produtos existentes também fazendo testes de usabilidade para ver se eles realmente estão resolvendo os problemas que se propõe a resolver, enfim. E tem diversas outras frentes aí que dá para atuar como design sprint também. Sou facilitadora de design sprint, então se você tem uma ideia aí que quer fazer um MVP ou tem algum produto que precisa de alguma funcionalidade, precisa ser implementada rápida e ser testado rápida, também a gente pode fazer algumas dinâmicas de design sprint. Basicamente se você tem um produto digital ali, você acha que pode, ou uma ideia de produto digital, ou se você quer melhorar alguma coisa, conversa comigo, vamos ver como que eu posso te ajudar. Fico super, super à disposição para explicar. Diversas pessoas às vezes aparecem mesmo achando que o X é uma coisa, e aí eu explico, ou elas procuram uma coisa, e aí eu oriento, falando, não, o que você está precisando é meio que um passo antes ou um passo depois. Então fiquem à vontade, vou deixar meu e-mail aí, contato@gssolutions.com.br, acho que vai ficar na descrição aí também. E nas redes sociais, Bianca Brancaleone, não existem muitas no mundo. Eu sei que existe uma Bianca Brancaleone, que ela é canadense, ela joga lacrosse. Acho que vocês não conhecem flag football. Vocês conhecem lacrosse? É pior ainda. Mas... Também não conheço. Pois é. As Biancas Brancaleones jogam esportes muito diferentes nesse mundo. Então, se vocês procurarem Bianca Brancaleone, não é a que joga lacrosse, é canadense, tá? É a do Brasil que joga flag football. Mas basicamente isso. Sou apaixonada por design. Então, qualquer coisa, tirando o design de interface aí, tudo que é pro digital, vamos bater um papo que eu vejo como eu posso te ajudar. Isso aí, então te segue pra ver esporte, ver pratos bonitos quando vocês voltarem a cozinhar, e ainda ver seu trabalho, né? Que você compartilha bastante coisa, né, sobre UX lá, né? Compartilha gatinhos também. E gatinhos. E às vezes, como fala? Jill? Do it yourself. Já vi você postando alguma coisa. Tô precisando voltar a cuidar das plantinhas, fazer uns vasinhos. Eu falo, um dia eu vou, quando eu não trabalhar mais com a parte de tecnologia, eu vou continuar no design, mas eu vou fazer design de interiores. Daí vocês vão ver mais ainda. Legal. Fechado, então. Muito obrigada pela sua participação. Obrigadão, Rafa, por mais esse episódio, e vemos vocês no próximo. Valeu. Muito obrigada, galera. Até mais. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.